Olá, boa tarde! Começa nesse exato momento pelo Facebook mais uma transmissão do Agora TV, uma produção do portal de notícias Agora RN, portal de notícias que mais cresce no estado do Rio Grande do Norte, que você pode acompanhar diariamente as notícias de política, de esportes, cultura, polícia e ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, através do endereço www.agorarn.com.br. E hoje faremos uma entrevista especial, uma entrevista ao vivo pelo Facebook, com o professor Robério Paulino, que é candidato já oficializado pelo Partido PSOL a prefeito de Natal nas eleições deste ano. Boa tarde, professor Robério, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex, boa tarde, especialmente a galera que está aí no Facebook nos vendo. E você pode interagir conosco aqui nesse programa, você pode mandar sua mensagem para mim, pode mandar sua mensagem para o professor Robério Paulino, pode fazer sua pergunta, sua provocação, seu comentário, que é um programa interativo. O Facebook permite isso e nós faremos isso aqui na entrevista com o professor Robério Paulino. Professor, vamos ao que interessa, o assunto que está em discussão nesse momento na sociedade do Rio Grande do Norte, em Natal e nos municípios, é a questão da segurança pública. Um assunto que com certeza deve pautar os debates eleitorais nas eleições deste ano no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor está avaliando, nesse exato momento, essa discussão, esse debate, essa crise na segurança pública que está existindo a partir da implantação por parte do governador Robson Faria e seu governo de um sistema que bloqueia as ligações telefônicas nos presídios, e isso gerou uma reação dos líderes das facções que determinaram uma série de atentados que vêm sendo registrados nos últimos dias em Natal e no interior? Olha, Alex, a primeira coisa que eu quero é lamentar essa crise toda, o prejuízo que ela traz para a população. Com certeza, o mais prejudicado nesse caso é o povo do Potiguar, é o povo de Natal, das demais cidades. Isso é muito ruim. O que a gente vê hoje é que a violência em Natal já é maior do que o que a gente via no passado no Rio de Janeiro, né? Se falava do Rio de Janeiro, das favelas do Rio, dos morros cariocas como violentos, e hoje quem está nas manchetes de jornal como a cidade mais violenta do país, com a verdadeira guerra civil, é Natal. Todo mundo comentando no Sul e Sudeste sobre a verdadeira guerra que existe em Natal, com vinda de tropas federais. Mas, infelizmente, o que mais sofre é a população amedrontada com tudo isso, perdendo o seu trabalho, as empresas têm prejuízo, os trabalhadores que chegam atrasados, os alunos que não podem ter aula. Eu mesmo tenho um filho que já perdeu aula há mais de um dia, né? As pessoas desesperadas para chegar no trabalho e sem poder. Além do terror, do susto, do medo permanente. Então, é lamentável essa situação. Eu acho que o governador aí tem tentado reagir no último período. Eu sei que o estopim pode ter sido a crise dos bloqueadores celulares, mas não é só isso, evidentemente. Esses presídios, com certeza, foram mal construídos, porque nós temos aí quase 300 fugas nos últimos meses dos presídios. Que presídios são esses que não tem, digamos, uma manta de concreto embaixo, que o preso consegue cavar? A outra coisa que a gente tem visto é o sucateamento permanente, não só desse último governo, o governo Robson Faria também, mas dos governos anteriores, do sucateamento da polícia militar, da polícia civil, com viaturas quebradas, sem combustível para fazer as rotas, a vigilância na cidade. Isso é lamentável, né? Você vem aí sucateando o equipamento das polícias civil e militar, evidentemente que não poderia ser diferente, né? Diferente de agora ter uma crise. Então a crise pode ter sido detonada pela questão dos bloqueadores, mas ela tem outras raízes, que como eu falei, digamos, a falta de preocupação com a segurança. E, além disso, com outras políticas públicas também que poderiam ser implementadas, que a gente pode falar aqui daqui a pouquinho, que deveriam complementar essas políticas de ação de repressão direta ao crime, né? Mas o fato é que essa crise toda, ela é gerada porque os governos anteriores e o atual não fez o que devia fazer. O governador chegou a dar uma declaração lamentável, muito infeliz, que já tinha feito tudo aquilo pela segurança, não podia fazer mais nada. Muita gente chegou a pedir para ele a falar que ele devia sair, então.
Né? Foi lamentável, infeliz a declaração dele. Ele não fez nem o que deve, nem o que pode fazer, que poderia fazer. E agora está tendo que correr atrás do prejuízo e fazer forçado quando a crise transbordou e passou do limite. Bom, o portal de notícias Agora RN está fazendo uma cobertura completa de todos esses acontecimentos que estão sendo registrados no Rio Grande do Norte nos últimos dias, né? Eu estou vendo aqui no portal, nesse exato momento, toda a repercussão, inclusive, desse noticiário. E a propósito do que o senhor está falando, tem uma declaração do Fórum de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. O Fórum, ele acredita as ações criminosas há anos de abandono da segurança pública. Exatamente, é isso. Anos de abandono. A segurança pública no Estado está abandonada. As polícias vêm sendo sucateadas. O efetivo da Polícia Militar está congelado há muito tempo. Houve agora uma chamada, uma parte dos concursados de um ano e meio para cá, mas depois de muita luta desses concursados. O efetivo da Polícia Militar está congelado, foi congelado durante muitos tempos, algumas centenas foram chamadas recentemente, mas é insuficiente. Uma parte desse efetivo está lotado em gabinetes de deputados, em tribunais, o que limita mais ainda o efetivo. A Polícia Civil está sucateada, não tem equipamento para apurar, as delegacias estão quebradas, às vezes sequer os computadores funcionam, não há gasolina, condições mínimas para que se faça as investigações e as rondas necessárias. Então, é um abandono da segurança pública. Então, o senhor concorda que não é culpa só do atual governo? Se ações criminosas decorrem de anos de abandono da segurança pública, o senhor está errado em dizer que a culpa é do atual governo. Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que é culpa desse governo também. É culpa dos governos anteriores e desse governo que continuou a política dos anteriores de sucateamento e abandono da segurança do Estado. Esse governo não fez o que deveria fazer, repito, não fez o que poderia fazer, não fez o que podia e que deveria fazer. O governador Robinson Faria deu uma declaração que muitos interpretaram como uma declaração desastrosa. Ele disse em determinado momento, antes da eclosão dessa crise, que já fez o que estava ao seu alcance fazer, já fez tudo o que era possível fazer pela segurança pública do Rio Grande do Norte. Muita gente entendeu essa declaração e analisou como uma declaração desastrada. Como é que o governador, diante de um quadro caótico de insegurança e de vários registros de crime, diz que já fez tudo o que tinha que fazer? É um atestado de incompetência. Por outro lado, houve quem analisasse da seguinte forma: ele, Robinson, fez tudo o que estava ao alcance dele fazer como governador e ele não tinha mais o que fazer, porque todos os elementos que ele poderia utilizar para melhorar a segurança pública já foram utilizados e aí as soluções não estariam mais ao alcance dele. Sua posição em relação a isso? Eu repito, o governador não fez o que deveria nem o que podia fazer, que poderia fazer. Tanto é que ele está tendo que fazer agora às pressas, forçado pela explosão dessa crise, tomar medidas que ele não tomou antes. Medida de prevenção, por exemplo, a transferência dos líderes para os presídios federais, a instalação de bloqueio de celulares nos presídios. Por que isso não foi feito antes? Por que não foi feito antes? Né? Mas está sendo feito agora. Está sendo feito agora às pressas. Depois Antes tarde que nunca. Está sendo feito agora, repito. É insuficiente, porque eu quero discutir aqui, Alex, que a política de segurança ela não pode se basear apenas em violência, e mais violência policial nas periferias, como acontece. Ela tem que se antecipar, tem que trabalhar com inteligência, mas tem que ser combinada também, além do reequipamento das polícias, que hoje estão depauperadas, a estrutura sucateada das delegacias, da própria Polícia Militar. Nós temos que também combinar a política de segurança, que é o que não se faz, esse governo não faz, as prefeituras não fazem, com políticas públicas na área social. A violência tem que se combater também com educação, para atrair a juventude para, digamos, as escolas, para que ela não se desvie do caminho acertado. Vamos mudar o foco aqui da discussão, porque as eleições desse ano em que o senhor é candidato são eleições municipais. A gente está falando como se a eleição fosse estadual. O senhor, a propósito, foi candidato a governador do Rio Grande do Norte, então está com um discurso ainda de um candidato a governador do estado, né? Um discurso afiado, diga-se de passagem, como tem sido caracterizado os seus discursos. Mas eu queria trazer o assunto para a questão municipal, ainda dentro da questão da segurança pública. Hoje, de manhã, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, concedeu uma entrevista em que classificou as polícias civil e militar do Rio Grande do Norte de ineficientes.
você quiser conferir a entrevista, você acessa o portal de notícias Agora RN, www.agorarn.com.br, que você tem lá o resumo da entrevista do prefeito. E ele disse mais, ele disse que as polícias civil e militar do Rio Grande do Norte levaram um totó da bandidagem. Muitas entidades já reagiram com firmeza a essa declaração do prefeito, uma declaração desastrosa. Né? Temos aqui diversas entidades, representantes da Polícia Civil, representantes dos policiais militares, políticos, candidatos a prefeito. Tudo isso está no portal Agora RN, tem toda a repercussão, você pode acessar. Mas eu queria saber a opinião do candidato Robério Paulino. O que é que o senhor achou das declarações do prefeito Carlos Eduardo? Eu acho um desastre, eu acho um insulto à população de Natal, um insulto do prefeito à população do estado, um insulto à polícia militar, à polícia civil, porque a culpa dessa crise não é das polícias civil e militar. As polícias civil e militar vêm sendo sucateadas com efetivo muito abaixo do que seria necessário, congelados. Eu já falei aqui, com viaturas quebradas sem conserto, sequer tem gasolina, combustível para fazer, digamos, as rondas necessárias, a investigação necessária. Então, como é que se não se dá condição, durante anos, a Polícia Civil e Militar e agora coloca a culpa em cima das polícias? Além disso, o que eu quero dizer ao seu Carlos Eduardo é que a Prefeitura deveria e poderia ajudar muito na questão de segurança, e o que ele fez, como ele reconheceu um dia atrás, foi se omitir. Ele disse que só participaria da questão da segurança natal, dessa crise, ajudaria, se fosse convidado. Isso é de uma estupidez. Um prefeito tem que se preocupar com o interesse da população, sem ser convidado. Ele teria que se adiantar, dar um passo em frente e ajudar demais esferas a pensar a questão, e ele se omitiu. Por quê? Porque, lamentavelmente, eu quero dizer, é que essas oligarquias do Estado sequer conversam, são tão limitadas, tão ignorantes, que sequer conversam entre si, porque não preocupa a eles, o interesse da população. Eles estão de olho em 2018, nos seus interesses particulares, colocam seus interesses eleitorais particulares acima do interesse da população, da cidade e do Estado. Então é lamentável a declaração do seu prefeito, lamentável. Eu quero dizer para ele que ele disse que a Polícia Civil e Militar levou, digamos, um totó da bandidagem, que ele talvez se preocupe que ele vai levar um totó nas eleições da população de Natal. Outra declaração do prefeito que também chamou a atenção, Robério, foi a seguinte: ele disse que não discutiu, não participou, não buscou participar das discussões que estão afloradas nesse momento na sociedade, envolvendo esses atentados, né, e a questão da segurança pública, porque não foi convidado. O que é que você acha dessa posição? Um absurdo. Na verdade, ele ficou torcendo de lado, torcendo, digamos, para o circo pegar fogo. Na prática é isso, como se interpreta dele, pensando nos interesses eleitorais, do desgaste do governador ou das outras esferas, pensando em 2018. A única forma de interpretar isso. Um absurdo. Os interesses da cidade nós temos que colocar acima dos interesses particulares de um partido ou de outro. Quem está sofrendo nesse caso não é o governador, é a população, e é na população que ele devia pensar. E ele não pensou na população, porque ele não deveria, não precisaria ser convidado. Ele devia ter se adiantado, se proposto a ajudar as demais esferas do governo. E ele não fez, ele ficou assistindo de camarote, lamentavelmente, e o que se interpreta é que torcendo, né, para o circo pegar fogo. É lamentável a declaração do prefeito, só mostra a sua limitação, a sua mediocridade perante, digamos, os problemas da cidade, os problemas do Estado, que é um homem sem condição de governar uma cidade como essa. Bom, a gente vai querer saber a sua posição, o que é que o senhor faria caso o prefeito fosse de Natal numa situação como essa. Mas antes de falar sobre isso, Robério, ainda sobre essas declarações do prefeito Carlos Eduardo Alves, ele disse na sua entrevista que se orgulhava de ter sido o prefeito, na verdade, de ter sido o secretário que foi responsável pela construção do presídio de Alcaçuz. Ele foi, na época, secretário de Justiça e Cidadania do governo do Estado do Rio Grande do Norte durante o governo do seu primo, hoje senador Garibaldi Alves Filho, e construiu Alcaçuz enquanto secretário responsável pelos presídios. Só que construiu em cima de dunas, né? E hoje Alcaçuz é um queijo suíço, né?
foi uma declaração que eu acho que não elevou o patamar dele frente à questão da segurança pública e penitenciária. Concorda? Olha, o prefeito, o que ele faria melhor era se calar e tentar ajudar nessa crise, porque cada declaração que ele tenta fazer, ele só fala coisa pior, tenta remendar e a emenda sai pior do que o soneto que ele falou antes. E cada declaração dele é mais desastrada, porque a preocupação dele não é a cidade. Ele tem uma única preocupação eleitoral, a preocupação com o umbigo dele, essa está acima, o que nos parece, dos interesses da cidade. Tá certo? Se nós chegarmos algum dia a essa prefeitura, nós temos que pensar nos interesses da cidade. Assim, se tiver que conversar com o governador, com a esfera federal, nós vamos conversar, porque o interesse da cidade tem que estar acima. Eu acho um desastre. Ele deu outra declaração hoje pela manhã, desastrada, que a iluminação noturna em Natal é um exemplo para todo o país. Eu quero perguntar a esse prefeito em que cidade que ele vive. Se ele já caminhou na zona norte de Natal, na zona oeste de Natal à noite. É um desastre. Por quê? O que é que acontece nessa região? Uma iluminação região? péssima, especialmente as mulheres. Tem muitas alunas na UFRN, né? Mulheres que quando descem do ônibus na Zona Norte e na Zona Oeste, aquele pedacinho entre o ponto de ônibus, Alex, até chegar em casa, é um desespero para as mulheres. A cidade toda mal iluminada. Uhum. E o prefeito, isso é uma zombar. O que ele está fazendo é zombar da população de Natal, dizer que Natal é exemplo em iluminação pública. Isso é uma brincadeira, só pode ser uma piada de mau gosto. E o que é que o senhor faria se fosse prefeito de Natal num momento como esse? Alex, lembrando, candidato, que é dever do Estado e não do município, e nisso o prefeito tem razão, até aí ele tem razão, a responsabilidade sobre a segurança pública. Cabe ao Estado a gestão da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas isso, claro, não exime o município de ter a preocupação e de tomar providências que ajudem na segurança pública. Roberto, prefeito, o que é que faria? Alex, primeiro é o seguinte, eu me disporia a colaborar com a esfera estadual, com a esfera federal na resolução dessa crise, que não foi o caso dele. Ele se negou e ficou assistindo de camarote, torcendo, tá certo, para o circo pegar fogo. É como eu vejo a postura do senhor prefeito. A segunda questão é que é verdade que a segurança hoje, formalmente, é competência do Estado, mas na Constituição a segurança é competência do Estado Nacional. E a Prefeitura é parte do Estado, do conjunto das instituições. A Prefeitura, em minha opinião, pode ajudar muito. Primeiro, a Prefeito tem guarda municipal, o Prefeito vem também, igualmente, digamos, depenando praticamente a Guarda Municipal. A Guarda Municipal está aí em greve o tempo todo. Está aí o síndico, a propósito, desculpe lhe atrapalhar, porque tem aqui manchete nesse momento do portal de notícias Agora RN, uma declaração do presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Natal, o senhor José Rogério Souza Júnior. Ele diz o seguinte, que não houve investimentos financeiros na Guarda Municipal Perfeito. por parte de Carlos Eduardo. Exatamente. Como é que ele pode ajudar a ter uma guarda municipal e ele humilha, ele, digamos, nem sequer recebe conversa com a guarda municipal? A guarda municipal poderia, se tivesse motivada e bem equipada, o que não está, porque ele não investiu, ele congelou o efetivo, ele sequer conversa direito com o sindicato, poderia ajudar muito nessa crise, patrulhando os bairros, com guarita dos guardas municipais nas principais praças de Natal, nas áreas mais críticas. Ele vem congelando o efetivo e não recebe, não respeita o plano de carreira que deveria respeitar. Então, a mesma coisa que o governo do Estado faz com as duas polícias, civil e militar, o prefeito em Natal faz com a Guarda Municipal. Então, aqui não tem razão, o prefeito, não tem razão o governador de ficarem jogando a culpa um no outro. Eu lamento, que os dois têm responsabilidade, um em sucatear a Polícia Militar e a Polícia Civil, e o outro em sucatear a guarda e colocar seus interesses acima dos interesses da cidade. Agora, o que poderia ser feito, Alex? Olha só. Se nós chegássemos à prefeitura, nós concebemos, você sabe, eu sou professor de políticas públicas, que a segurança não pode ser vista apenas no aspecto da polícia, do policiamento. A segurança tem que ser pensada de forma mais global. Ela tem que ser acompanhada, o policiamento, acompanhado de um conjunto de políticas públicas na área social para reduzir, para evitar que a juventude, especialmente dos bairros, se envolva com a criminalidade. Então isso implica melhorar a educação em Natal imediatamente, para que a educação seja convidativa, que o jovem queira ficar na escola, seja uma coisa que educação é encantamento. Se a escola é ruim, o jovem não quer ficar, ele interrompe sua carreira. Junto com isso, é necessário reencantar a cidade, recuperar os equipamentos públicos como as praças, iluminar melhor as praças, recuperar as quadras, promover nessas quadras campeonatos, torneios de futebol de salão, de basquete, instalar quadra de skate nas quadras, nas
praças de Natal. Isso é barato, muitas capitais, você vai a João Pessoa aqui do lado, você encontra muitas pistas de skate nas praças de Natal. Você vai aqui na Zona Norte, eu fui na Praça do Panatis, aqui na Zona Norte esses dias, a praça está totalmente abandonada. Então, por que não recuperamos esses equipamentos, iluminamos melhor nossas praças, nossas quadras, e aí damos uma pequena bolsa para time de futebol de salão, time de basquete, grupos de skate, fazemos torneios. Na minha infância, Natal, o ginásio, o Palácio dos Esportes vivia cheio. Tinha uma cidade muito menor, tinha campeonatos, enchia a juventude, todos os bairros apresentavam, as escolas competiam. Nós temos que retomar esse clima. Essa é uma política de segurança verdadeira, onde o policiamento é combinado com um conjunto de políticas sociais, de políticas públicas para envolver a juventude nessas atividades e matar o crime de inanição. Essa é a forma de combater a criminalidade, não só pensando em repressão policial e mais violência. Combater a violência só com mais violência está demonstrado que é uma política falida, não adianta. Então, eu acho que nós temos que recuperar das condições a polícia militar, a polícia civil, de fazer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo fazer um conjunto de políticas. Coisas simples, por exemplo, como a iluminação eu falei, como autorizar os ônibus depois das 22 horas a parar fora da parada, fora do ponto depois das 22 horas. São coisas simples que poderiam ser feitas na cidade, que o prefeito não faz. Como se toda a competência da segurança fosse apenas do governo estadual. Não é. Uma prefeitura pode e deve e pode ajudar muito na política de segurança na cidade e no estado. Bom, a gente continua conversando com o professor Roberto Paulino, que é candidato do PSOL a prefeito de Natal. E eu falo candidato, não mais pré-candidato, porque ele já foi oficializado como candidato durante as convenções do PSOL que foram realizadas recentemente. Saindo um pouco da questão da segurança pública, professor Roberto Paulino, mas ainda dentro do contexto da discussão eleitoral desse ano, ainda há pouquinho, em alguns instantes atrás, o prefeito de Natal estava na Câmara Municipal de Natal, em pleno horário de expediente, mas digamos que seja justificável, porque é um período eleitoral, pré-eleitoral, né? Mas isso cabe ao Ministério Público checar e averiguar. Enfim, o fato é que ele se encontrava na convenção do PSDC, na Câmara Municipal de Natal, e lá estava o portal de notícias Agora RN cobrindo. O portal já publicou uma matéria com o discurso do prefeito lá na Câmara. O que é que o prefeito disse? O prefeito disse o seguinte: Natal está vacinada contra a demagogia eleitoreira, contra aqueles que acham que vão enganar a cidade do Natal. A cidade do Natal, disse Carlos Eduardo ainda há pouco, hoje à tarde, na Câmara Municipal de Natal. E ele disse o seguinte: Natal aprendeu que o voto errado em uma eleição só se conserta 4 anos depois. E aqui foi uma referência à gestão Micarla de Souza, que foi uma gestão muito caótica em Natal e que ele sucedeu e, enfim, teve que assumir a cidade depois de Micarla de Souza. E ele disse o seguinte: são 4 anos de sofrimento, 4 anos de atraso e de prejuízo para a população, certo? Então, ele disse que vai ter ainda a oportunidade da campanha, de prestar contas de tudo que realizou, mas deu aqui um sinal de como deve ser o discurso dele. O senhor sente que o senhor tem demagogia eleitoreira? O senhor se sente atingido por essa declaração do prefeito Carlos Eduardo Alves? E o que é que o senhor tem a dizer sobre essa declaração? Ele está correto ao afirmar que Natal aprendeu que o voto errado em uma eleição só se conserta 4 anos depois e vai temer o eleitor em eleger uma pessoa desconhecida, uma pessoa nova, uma segunda Micarla, digamos assim, e vai preferir votar com ele novamente? Olha, eu quero dizer primeiro que o prefeito tem que estar preocupado mesmo. Essa declaração dele é sinal de que ele está muito preocupado. Porque ele falou que a polícia civil e a polícia militar levaram um totó do bandidagem. Ele tem que tomar cuidado para não levar um totó da população nas eleições. Eu quero dizer o seguinte: se a Micarla fez o que fez, foi colocada por ele. Ele esquece de dizer no seu discurso que a Micarla foi vice dele. E que a Micarla, como a senhora Vilma de Faria, como ele, são parte do mesmo grupo que está aí dominando o Natal há 20 anos. E Natal segue uma cidade bonita pelas suas belezas naturais, mas extremamente precária na educação, na saúde básica, no transporte, com ônibus velhos nessa cidade aí com 12 anos de média de idade, na violência, como nós estamos vendo agora. Ele administra o caos.
A cidade, muita gente da cidade chama esse prefeito o prefeito Avon. Ele faz a maquiagem, ele pinta meio fio, ele faz árvore de Natal, mas ele não resolve o essencial. E a crise da segurança é uma demonstração disso, da mediocridade desse senhor. E Natal está cansada, realmente cansada desses velhos políticos. O senhor Carlos Eduardo Alves é parte da oligarquia, de uma oligarquia que domina esse estado há já 60 anos e chega. O Rio Grande do Norte não vai ser mais um quintal dessas velhas oligarquias. A população está cansada e nós não representamos de forma alguma demagogia. Eu estou apresentando aqui propostas factíveis, trabalho com políticas públicas há muito tempo na minha vida, não sou político profissional como ele nunca trabalhou na vida, é apenas um político profissional desde muito cedo. Nós estamos aqui apresentando propostas possíveis, nós prevendo os problemas e apresentamos propostas factíveis, possíveis de serem realizadas em Natal. É isso que ele não sabe fazer. Ele mantém Natal no atraso, na mesmice, administrando o feijão com arroz, apenas fazendo o trivial, mas não resolve o essencial do que nós temos que mudar na cidade. E a crise da segurança é a comprovação disso. Nós não vamos aqui, acho que ninguém, fazer demagogia. O que ele está é preocupado, sim. Né? O discurso dele, preocupação, já que o que está sentindo a água bater na barriga, né? E sabe que tem outros candidatos melhores que a sua gestão, com propostas absolutamente coerentes, como nós vamos apresentar nas eleições, como eu já apresentei aqui, que a Prefeitura poderia estar ajudando muito, há muitos anos, na questão da segurança, com políticas sociais, políticas públicas, que ele nunca teve a ousadia de apresentar. É isso que ele tem medo. Professor Robério, antes de falarmos nas suas propostas, a gente vai poder abordar isso aqui também, um outro item que foi definido recentemente, na verdade estava definido há bastante tempo, mas houve o desfecho. Foi a escolha do vice do prefeito Carlos Eduardo Alves. Efetivamente, o PMDB é um dos partidos investigados na Operação Lava Jato e que, aqui no Rio Grande do Norte, tem alguns dos seus integrantes citados em investigações. Como é que o senhor analisa a presença do PMDB, que, para além desses itens que eu acabei de citar, tem um componente familiar muito forte? É um partido composto por vários integrantes da família do prefeito Carlos Eduardo Alves, que está se unindo nas eleições deste ano. O senhor faz críticas ao que se considera oligarquias que dominam a política do Estado e o senhor faz o debate, faz o combate à permanência dessas famílias na política. Como é que o senhor avalia essa aliança de Carlos Eduardo com o PMDB? Olha, é um velho ditado que diz: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Né? E a aliança do senhor Carlos Eduardo Alves com o PMDB, que é dominado pela oligarquia Alves do Estado, diz tudo sobre ele. É um político velho, do mesmo naipe, da mesma estirpe dessas velhas oligarquias do Estado. Infelizmente, o Rio Grande do Norte é um dos últimos estados onde essas velhas famílias, Alves, Maia, Rosado, seguem dominando a política estadual. É lamentável, atravancam, travam o desenvolvimento econômico e social do Estado. São oligarquias sem visão de futuro, que não sabem o que é planejamento, não sabem trabalhar para tirar o Estado do estado de letargia em que muitas vezes o Rio Grande do Norte se encontra. É lamentável. E essa eleição dele, né, mostra que ele não tem absolutamente nada de decisão, de princípios na luta contra a corrupção. O país aí foi às ruas lutando contra a corrupção, contra os privilégios do político, e ele aceita na sua chapa a indicação do PMDB, que é um dos partidos mais envolvidos, segundo a imprensa, nos escândalos nacionais de corrupção. Está aí o senhor Eduardo Cunha, o senhor Henrique Eduardo Alves, né, com contas na Suíça, pelo que a imprensa está dedicando, e daí todos acolhidos na chapa dele. Então mostra que a chapa dele é o que tem de mais velho, representa o passado. A chapa do senhor Carlos Eduardo Alves, junto com o PMDB, representam o passado desse Estado. Nós queremos representar um novo tempo, uma era completamente diferente, sem corrupção, sem privilégios na política, sem fisiologismo, que é o troca-troca de cargo, toma lá da cá. Se nós chegarmos à prefeitura, esse toma lá da cá vai acabar. Nós não vamos aceitar governar com esse toma lá da cá, vamos governar com a participação popular, com as universidades, com o que tiver de melhor na sociedade civil, contra essa velha forma de fazer política, a velha política do Estado, que é o retalhamento da máquina pública entre os partidos que compõem uma coligação como essa, que representam, repito, o que tem de mais velho na política do Estado e do Brasil. Professor Robério Paulino, vamos falar agora sobre a sua situação política e eleitoral. O senhor é de um partido pequeno, para alguns considerado nanico, e é o PSOL, e para muitos outros também considerado um partido radical, né? Como é que o senhor acha que seria possível governar essa cidade de Natal
nessas condições político-partidárias. Afinal de contas, a gente cumpre lembrar aqui, um prefeito precisa de apoio no legislativo, né, para aprovar suas matérias. E o pessoal ele tem se colocado em um campo em que ele restringe as alianças. Por exemplo, nas eleições desse ano, não existem notícias de alianças que o seu partido esteja fazendo. Me corrija se eu estiver errado. Como é que o senhor pretende governar nessas condições? Alex, olha, o fato de irmos no primeiro turno sozinhos é uma opção. Nós procuramos trabalhar com diversos partidos, não achamos correspondência com os nossos princípios, mas isso não impede que o pessoal chegue e vá para o segundo turno. Vou dar um exemplo para você. O pessoal no Rio Grande do Sul até agora não fez coligação, vai sozinho e está em primeiro lugar com Luciana Genro em Porto Alegre. O pessoal está em primeiro lugar, uma chapa pura do pessoal no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país. Está em terceiro lugar com a Erundina, Luiz Erundina, em São Paulo. Aqui nós aparecemos em segundo lugar nas pesquisas, isso independentemente das coligações. Se tiver que fazer coligações para entrar nesse esquema do troca-troca, do toma lá da cá, nós não vamos fazer, porque é o que isso é que faz, é o que fazem essas coligações que retalham e dividem a máquina pública antes de chegar lá. Evidentemente que nós vamos conversar no segundo turno com todos. Agora, não vamos fazer um governo de retalho, de dar um cargo para um cargo para outro. Vai ser um governo republicano baseado num programa, nos interesses do povo, acima dos interesses do partido. É o que nós vamos colocar. E vejam, a única forma de governar uma cidade não é refém de uma Câmara Municipal. Evidentemente, nós vamos conversar com respeito com a Câmara Municipal, mas centralmente a diferença do governo do PSOL vai ser que nós vamos abrir muitos canais de participação popular. Congressos, assembleias de participação nos bairros, orçamento participativo, todas as formas de participação da sociedade civil. Vamos chamar as universidades para governar conosco, que indiquem pessoas, que voltem ao UFRN, o IFRN, ao UNP, essas universidades que voltem a ter um papel ativo na sugestão de políticas públicas para a cidade. Vamos chamar a OAB, nós vamos chamar a Associação CREA de Engenheiros, essas associações profissionais, vamos chamar a organização das cooperativas no Rio Grande do Norte para pensar como dinamizar a economia do Estado, produzindo aqui tudo que possa ser produzido. Ou seja, há muita ideia, há muita energia na sociedade que nós vamos trazer. E a Câmara Municipal, energia para fazer um plano de longo prazo que não existe. Hoje a Prefeitura toca o feijão com arroz, nós queremos fazer um planejamento de longo prazo, em termos econômicos, de dinamização da economia, em termos sociais. Isso tudo vai ser feito com essas entidades da sociedade civil e a Câmara vai ter que nos escutar, vai ter que escutar a sociedade, porque senão vai ficar contra a sociedade. Agora, todos os candidatos têm esse discurso nas últimas campanhas eleitorais, pelo menos nas últimas que eu tenho coberto pela imprensa. Não é um discurso tanto, eu vou pegar aqui uma frase do prefeito Carlos Eduardo, meio demagógico eleitoralmente, porque, por exemplo, Robson Faria prometeu governar com as universidades na campanha. Ensaiou algumas reuniões no início do seu governo, mas depois deixou de lado. O próprio Carlos Eduardo disse a mesma coisa. E eu acho que dezenas e dezenas de políticos prometem chamar a universidade para o governo, mas quando chegam no dia a dia veem que não é bem assim e que na verdade se deparam com o pragmatismo de ter que lidar com receitas diminutas, né, e despesas largas aí para dar conta, sobretudo no momento em que cada vez mais há dificuldade financeira. Eu pergunto isso e já emendo com outra pergunta. O que o senhor acha que conseguiria realizar como prefeito de Natal com o quadro financeiro do jeito que está, caótico e exíguo? Alex, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a sua primeira pergunta é o que eu tenho a oferecer à população de Natal, a minha história. Eu não sou político de carreira, trabalhei na minha vida como metalúrgico, trabalhei em fábrica, trabalhei em indústrias metalúrgicas, trabalhei em pesquisa, trabalhei anos e anos como professor, com milhares de alunos dentro da escola, como todo trabalhador que está me escutando. Ao contrário desses políticos, que são todos políticos profissionais. O avô pôs o filho, o pai pôs esse filho, agora estão colocando o neto, começa a oligarquia Alves, que tem aqui no Estado, que desde nenhum deles trabalha, são todos políticos profissionais desde muito cedo. Eu tenho a minha história de lutas sociais. Eu participei minha vida inteira nas ruas, das grandes campanhas do povo brasileiro, como a campanha da Direta Já, a luta pelos direitos sociais na Constituição de 88. É isso que eu tenho, digamos, a dizer à população. E dizer mais, sou professor da UFRN e não vou fazer demagogia. Eu propus, como professor da UFRN, parcerias com essa prefeitura. Cheguei a propor para plantar milhares de árvores na cidade, parceria que foi assinada e não foi implementada. Então, o que eu tenho a dizer para a população
É isso. A segunda pergunta foi, Alex... Quadro financeiro de o quadro dificuldades. financeiro, olha, é evidente que hoje é um quadro financeiro por inação, por falta de visão desses prefeitos e do governador. Hoje Natal depende em mais de 60% da transferência do governo federal, especialmente do FPM, uma parte pequena do FPE, que é a transferência do governo estadual. Isso é lamentável, porque a cidade não tem mecanismos eficientes de aumentar a sua arrecadação. E como é que se aumenta a arrecadação? Não é tributando o pequeno empresário, tributando a pessoa pobre que não legalizou a sua casa no IPTU. Você tem que tributar as grandes empresas que podem pagar, mas especialmente levar uma dinamização da economia. O que eu sou economista de profissão e digo, nós temos que dinamizar, buscando produzir aqui no Rio Grande do Norte e em Natal, tudo aquilo que hoje, uma grande parte daquilo que hoje é importado. Não tem porquê importado em outros estados barrinha de cereal. Quem faz cocada, faz barrinha de cereal. Mas isso não cabe a iniciativa privada fazer? Mas o Estado pode ser. Você pega a história, Alex, da Coreia do Sul, você pega a história de Taiwan, você pega a história mesmo dos Estados Unidos, é o Estado à frente planejando a orientação da iniciativa privada, orientando, dizendo o que vai produzir. Isso é fundamental. Uma coisa que não se faz nesse Estado. Não há planejamento no Estado, não há planejamento na Prefeitura, e nós vamos introduzir a componente do planejamento de longo prazo. Uhum. É possível. Por que nós temos que no Estado importar todas as pás, praticamente todas as pás das torres eólicas? Somos os maiores produtores de energia eólica do país. Mas não se produz aqui, termino. As pás não se produz o gerador, vamos atrair empresa para produzir isso aqui. Agora, planejamento. Planejar não é tão simples, não é tão fácil. Primeiro demanda tempo, demanda conhecimento, tem que ter pessoas capacitadas, e há inclusive um parênteses aqui, um comentário à boca pequena, que o Rio Grande do Norte carece muito de quadros qualificados, embora tenha, inclusive nas universidades, talvez seja um celeiro de pessoas que poderiam ser melhor aproveitadas. Mas planejar demanda tempo. Talvez para esse nível de planejamento que o senhor esteja propondo, 2 anos de planejamento para 2 anos de execução, seria isso mais ou menos? Ou você acha que já haria para trazer um planejamento no início de uma gestão? Você pode começar, você não vai resolver tudo evidentemente numa gestão, mas você pode iniciar um tempo completamente diferente, um tempo baseado nos interesses da população, nos interesses do Estado, da cidade, no longo prazo. Porque hoje o que acontece é que o Estado anda ao sabor das disputas dessas oligarquias do Estado. Quem é que vai controlar a prefeitura? Quem é que vai controlar o governo do Estado? Não há interesse e preocupação de fato com o interesse do Estado, da população, especialmente da população mais pobre. Nós vamos inverter isso. Eu não sou político profissional, não quero um centavo se chegar a essa prefeitura. Nós vamos colocar o interesse da cidade acima dos interesses do professor Roberto, do prefeito, do meu partido. Então, essa é uma diferença na forma de governar com esses políticos que estão aí. E, repito, o planejamento, você pode começar a fazer um planejamento, chamar num primeiro ano a prefeitura, mas, assim, ao mesmo tempo, já pode ir implementando medidas que são simples. Por exemplo, nós vamos enxugar a máquina do Estado, não reduzindo o salário da enfermeira ou do professor, isso nós vamos aumentar. Como vai enxugar? O cargo comissionado de forma exagerada na cidade e no Estado. Mas é muito pequeno, representa muito pequeno muito pouco do orçamento do cargo comissionado. Alex, não é pouco. Coisa de 0,2, 0,3 do orçamento. 2.600 cargos comissionados na Assembleia, por exemplo, evidente que nós não estamos contra essas pessoas, mas nós temos que rediscutir quais são as prioridades do Estado. Se é isso... Mas você está falando de prefeitura. Mesma coisa, nós não sabemos quantos cargos comissionados existem em Natal. Com certeza é mais de 1.000 o que me dizem, né? O que todos me informam, as pessoas que informam, que são mais de 1.000. Então vamos rediscutir isso sem prejudicar essas pessoas, todo o acesso à máquina pública por concepção. Nós não vamos demitir de imediato essas pessoas, mas se são necessárias, nós temos que, por princípio, fazer como em muitos países capitalistas mesmo, mais adiantados como o Japão, que todo o acesso à máquina pública se dê por concurso. E nunca por indicação. Professor, eu preciso fazer a minha parte como jornalista. Pois não, Alex. O senhor, como candidato a prefeito de Natal, o senhor não sabe a quantidade de cargos comissionados que não sei, porque não está no portal da transparência em detalhe. Qual é outra coisa que nós queremos fazer aqui? Eu, por exemplo, entrei... Não seria despreparo da parte do senhor? Não, de forma alguma, porque essa informação não está disponível. Uhum. A questão, olha só, eu esses dias entrei num site de uma cidade aqui no Ceará, chamada São Gonçalo do Amarante, eu acho que é isso. É uma cidade com um nome muito parecido no Ceará. Um portal da transparência que demonstra absolutamente tudo do site do Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Cada cidade tem lá
o orçamento, o número de servidores, os gastos com cada empresa, o contrato com cada empresa. No site da Prefeitura de Natal, os dados em geral estão agregados. Você não desce até o detalhe do contrato, de saber quanto cada empresa está custando cada serviço. É lamentável. Natal é uma das cidades, segundo os sites que acompanham isso, menos transparentes do país. Então, muitos desses dados eu acompanho o orçamento, até porque na universidade eu dou uma disciplina com isso, orçamento e financiamento do setor público, acompanho o orçamento de Natal, mas a transparência, infelizmente, na nossa cidade é limitada. Professor, tem um item que lhe deixa em desvantagem tremenda nas eleições deste ano. O seu partido ele não alcançou aquele índice mínimo de deputados, representatividade no Congresso Nacional, que lhe permitirá eleitoralmente participar dos debates. O que é que o senhor está achando disso aí? O senhor acha que isso aí vai terminar, de certa forma, afetando? De que maneira o senhor acha que isso vai afetar essa sua campanha e essa sua candidatura à Prefeitura de Natal? Olha, eu acho lamentável, porque a democracia no Brasil ela já é limitada. A democracia, debate sem a participação do PSOL, vai transformar a democracia num arremedo. Olhem só, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Luciana Genro está em primeiro lugar. Como vai se fazer um debate em Porto Alegre sem a presença da candidata que está em primeiro lugar? No Rio de Janeiro, a segunda cidade do país, Marcelo Freixo está em primeiro lugar nas pesquisas. Como vai se fazer um debate sem a participação? O que aconteceu é que esse Congresso Nacional de maioria conservadora, infelizmente com o voto do PT e da presidenta Dilma, votou uma lei, que é uma lei de exceção, que tira os partidos com menos de 9 deputados, tira a obrigação das emissoras chamarem os partidos com menos de 9 deputados federais para os debates. E o pessoal tem 6 deputados, o que é uma bancada razoável, mas foi uma lei feita para tirar os partidos como o PSOL e outros desses debates. É lamentável isso, é lamentável que o partido do candidato mineiro, por exemplo, a presidenta do candidato mineiro, tenha votado uma lei como essa. É absolutamente lamentável. Agora, nós vamos lutar, esperamos que as emissoras aqui em Natal nos convidem para os debates, porque o professor Robério, nesse momento, pelas últimas 2 pesquisas, o professor Robério está em segundo lugar nas pesquisas e vai ficar um debate pouco sério, como muita gente fala, né? Um debate sem o professor Robério não é sério. É o que eu tenho escutado dos meus alunos na UFRN, no IFRN, em todo lado. E realmente um debate que nos tire esse debate, que nos tirem quitem nossa participação, nos impeçam da participação, vai ser um debate de uma democracia capenga, vai ser um arremedo de debate. O senhor está com expectativa que eu acho muito otimista e até ilusória de que as TVs vão abrir uma exceção para o senhor não acha, não? Alex, o que você faz? Você tem um site, né? Você não tem uma TV na mão. O que o Alex Viana está fazendo aqui com o Portal Agora? Você precisou, para ser o segundo portal de mais acessos no estado de uma TV? Não. As redes sociais estão à nossa mão. E se essas televisões nos tirarem, vamos preparar, porque nós vamos desmoralizar esses debates, porque vão ser debates capengas, a cidade inteira vai saber, vamos fazer um grande movimento na cidade pela nossa participação e vamos desmoralizar esses debates se não tiver a nossa participação. E as redes sociais estão ao nosso alcance, nós vamos promover debates paralelos, como que você está fazendo aqui conosco agora. As redes sociais, nesse sentido, são uma revolução, para mim, em termos da comunicação, uma inovação, está quebrando essa revolução da informação, está quebrando o monopólio dessas grandes redes, eu torço que quebre mesmo, como nós estamos quebrando aqui agora, com esse debate ao vivo pelo Facebook, sem que você tenha um canal de TV. Talvez esse nosso programa tenha mais audiência do que, digamos, algumas TVs aqui em Natal. Então, se eles nos tirarem do debate, nós vamos promover debates alternativos, vamos para frente das emissoras. Estou adiantando que eu vou para frente das emissoras e a população de Natal inteira vai ficar sabendo. Se eles acham que vão ganhar, tirando o professor Robério dos debates, vão terminar perdendo. Vão terminar perdendo porque vão perder a audiência, a cidade inteira vai saber que é um boicote. Olha, a gente já traz aqui a informação em tempo real, para quem está nos acompanhando pelo Facebook, de fato, a gente já tem aqui um alcance pelo Facebook de 2.304 pessoas. Muito bem. Apenas até agora, né? Muita gente ainda está em trânsito, está indo para casa e na internet a entrevista fica disponível por muito tempo, fica indefinidamente, e as pessoas podendo assistir a entrevista com o professor Robério Paulino. Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista.
O senhor falou na universidade, o senhor tem um trânsito muito grande na universidade, inclusive é certo que teve apoios nas últimas eleições. Para essa eleição para prefeito de Natal, o senhor conta com apoios de quais setores em Natal? Olha, Alex, são muitas categorias de trabalhadores que eu acho que vão votar, estão acordando e vão votar conosco. Eu quero fazer aqui, deixar meu agradecimento primeiro pela votação em 2014. Eu ganhei eleições, o professor Roberto ganhou as eleições em bairros centrais, né, como Capim Macio, na Candelária, em outros bairros de classe média alta. Na Zona Norte nós tivemos 20% dos votos. E quem votou no professor Roberto, votou não no professor Roberto, votou num projeto, um projeto de mudança, de transformação real, numa história de luta, e não nesses candidatos que vão aparecer de última hora, falando o que o povo quer ouvir para enganar o povo. Eu não tenho que dar, eu tenho uma trajetória, não sou vivo do meu salário há 40 anos, participei de todas as grandes lutas do povo brasileiro nas ruas, muita gente me viu nas ruas aqui em Natal, lutando por dias melhores, em defesa dos interesses da juventude, lá na revolta do busão, dos trabalhadores. Essa é a história que eu tenho a oferecer a Natal, né? E eu acho que o fato da gente estar nesse momento em segundo lugar nas pesquisas, indicam que a população de Natal quer mudança e não aceita mais os velhos políticos que só aparecem nas eleições para enganar. Todos eles estão juntos, né? Todos eles estão juntos nas eleições, ou um apoia o outro no segundo turno. Aí quando se aproximam novas eleições, aí eles se separam. São especialistas em enganar o povo. Eu não estou para isso, por isso nós não fizemos a coligação com a maior parte desses partidos. Vamos conversar com todo mundo, vamos conversar inclusive com o empresariado da cidade, nós não vamos nos dobrar ao empresariado. Nós vamos governar para ele, não vamos conversar com absolutamente todo mundo, mas vamos governar especialmente para aquela parcela mais pobre, que mais sofre na cidade. Esse vai ser o nosso foco. A população da periferia da cidade, sempre marginalizada, essa população que nós vamos trazer para os benefícios dos serviços públicos, recuperando os serviços públicos, né, na área de saúde básica, recuperando e fazendo uma revolução na educação, com a implantação de educação integral em pelo menos umas 10 escolas. Não vou dizer que vou fazer em tudo, porque isso seria demagogia, mas pelo menos em 10 escolas nós vamos fazer uma experiência de educação integral. Nós vamos, como eu já falei, recuperar a saúde básica. Vamos exigir dessas empresas a renovação de toda a frota de ônibus de Natal, com ônibus com ar-condicionado, piso baixo, motor traseiro. Outras capitais têm, por que Natal não pode ter? Vamos exigir e, ao mesmo tempo, criar uma empresa municipal de transporte, pequenininha no início, mas para disputar licitações com as empresas privadas, se eles não mudarem o comportamento deles. E outra coisa que eu quero dizer, Alex, que é um sonho meu. Nós queremos aqui tomar a questão ambiental como uma das prioridades e plantar, nos primeiros 2 anos, 100 mil árvores em Natal. Nós propusemos isso ao prefeito atual, ele não aceitou, e se a população nos der essa chance, nós vamos fazer, nem que eu tenha que plantar com as minhas próprias mãos. Quero dizer que nós vamos inovar em Natal. Eu não faço isso, não sou político de carreira, não vejo isso como um trampolim ou como uma carreira, faço isso por um sonho, que foi a minha vida inteira, e quero governar junto com a população de Natal, numa parceria com a população, num projeto, de fato, coletivo, com a sociedade como um todo, governando. É isso aí, professor Roberto Paulino, muito obrigado por ter vindo participar hoje do Agora TV. O senhor que sempre vem, que topa mesmo a parada, debate todos os assuntos que são postos na mesa. E isso é o testemunho que eu dou de várias entrevistas que já fiz com o senhor. Sucesso aí na sua jornada, e vamos acompanhar todo esse trabalho, e provavelmente o senhor deverá voltar aqui, com certeza, ainda antes das eleições deste ano, para mais debates e mais informações. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Alex. Eu estou numa grande torcida para o crescimento aí das curtidas no portal Agora RN ou Agora TV. Parabéns pelo seu crescimento, desbancando aí outros sites, outros portais de mais tempo de idade. Você tem mostrado aí inovação. E esse exemplo que a gente quer fazer com o Natal, um exemplo de inovação, de transformação verdadeira. E um abraço a todos vocês que estão nos escutando aí. Obrigado, professor. Bom, a gente chega ao final de mais essa edição do Agora TV. Lembrando a você que você pode conferir todo o noticiário de Natal e do Rio Grande do Norte no portal de notícias Agora RN, www.agorarn.com.br. O Agora TV é uma produção do portal de notícias Agora RN, e a transmissão das entrevistas pelo Facebook ocorre diariamente de segunda a sexta a partir das 17h30. Amanhã teremos uma nova entrevista aqui no Agora TV. Uma boa noite para você e até a próxima.